Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Na verdade, a sua salvação está perto dos que o temem. O Senhor Deus é um sol e proteção. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Louvai ao Senhor. Oremos. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pelo novo dia. Te pedimos o perdão dos nossos pecados e orientação em tudo o que faremos nele. Abra, Senhor, o nosso entendimento e capacita-nos a praticar a Tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O nosso lecionário sugere, como leitura para hoje, quarta-feira, 20 de agosto, João 19:35, com o tema A fé é fonte de estabilidade da vida espiritual. Vamos ler a partir do versículo 28, que diz: Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a no hisopo, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Vou repetir o 35. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. O texto de João 19:28 a 35 descreve os momentos finais da crucificação de Jesus, com foco em seu cumprimento da Escritura no sacrifício final. Jesus, ciente de que sua missão estava completa, declara sua sede, recebe vinagre e, ao pronunciar está consumado, entrega seu espírito. O texto também detalha a ação dos soldados, quebrando as pernas dos crucificados para acelerar a morte, mas poupando Jesus, e a perfuração de seu lado por um soldado com a saída de água e sangue, ou de sangue e água. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre e uma esponja e, pondo-a no hisopo, lhe achegaram à boca. Este vinagre era um vinho amargo e barato que os soldados romanos bebiam enquanto esperavam pela morte daqueles que eram crucificados. Versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito. Até aquele momento, a expiação dos pecados era feita por meio de um sistema sacrificial complicado. O pecado separa as pessoas de Deus. Somente pelo sacrifício de um animal, um substituto do pecador, este poderia ser perdoado e ser considerado limpo diante de Deus. Mas as pessoas pecaram continuamente. Assim, os sacrifícios eram frequentemente exigidos. No entanto,
Jesus se tornou o supremo e derradeiro sacrifício pelo pecado. A palavra consumado significa completamente acabado. Nossa dívida foi paga. Jesus veio para consumar a obra de Deus, a salvação, a fim de pagar o preço, cumprir a pena total por nossos pecados. Por meio de sua morte, o complexo sistema sacrificial teve fim, porque Jesus levou todos os pecados sobre si. Desde então, podemos aproximar-nos livremente de Deus por causa do sacrifício que Jesus fez por nós. Aqueles que creem na morte e ressurreição de Jesus podem viver eternamente com Deus e escapar da punição do pecado. Temos estado a orar e a acompanhar com interesse o que se está a passar a nível do país no que a transferência dos pastores e pastoras diz respeito. Vamos hoje relembrar e analisar como a comunidade local deve tratar o seu pastor. Número 1. A comunidade local deve aceitar o seu pastor como ele é, não procurar torná-lo no que pensa que deveria ser. 2. A comunidade local deve apoiá-lo nas suas iniciativas. Quando sugerir algum projeto, não se deve dizer nunca fizemos isso dessa maneira. 3. Trabalhar com ele ou com ela e não contra ele ou contra ela, pastor ou pastora. 4. Tratá-lo ou tratá-la como ser humano. 5. Oferecer-lhe todo o apoio necessário para que ele se torne num pregador mais ativo. Neste quinto ponto, há a história de uma igreja que se queria livrar do seu pastor que consideravam fraco. Um grupo de crentes procurou o pastor de uma outra igreja numa cidade vizinha e perguntou-lhe: pastor, estamos tentando achar uma maneira diplomática de dispensar o nosso pastor. O senhor tem alguma sugestão de como podemos fazer isso sem sermos indelicados com ele? Mas por que vocês querem se livrar dele? Perguntou o pastor. É que a nossa igreja está estagnada e infeliz. O nosso pastor não tem visão nem liderança. Não sabe pregar e não é um homem de oração. Após refletir uns instantes, o pastor aconselhou-os a agir da seguinte maneira. A linha A, cada vez que ele pregar, recitem para ele os pontos do sermão na saída do culto. Isso vai obrigá-lo a se preparar cada vez mais, pois agora ele sabe que vocês estão acompanhando atentamente as suas mensagens. A linha B, ou a segunda coisa, cada vez que ele trouxer uma nova ideia, deem a ele todo o apoio de que a sua ideia precisa para dar certo. E façam isso com entusiasmo. Em breve a sua visão vai se abrir, pois agora ele sabe que pode sonhar, pois tem o apoio entusiástico da igreja. A linha C. Reúnam um bom grupo de irmãos e comecem a orar por ele. Em breve, ele vai estar orando com vocês e por vocês. Logo, assim que ele estiver pregando melhor, tiver adquirido ampla visão de ministério e vida de oração, uma grande igreja o convidará e tirará ele do vosso seio, assim livraram-se dele. Obedecei a vossos pastores. Sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Ponto 6. Mostrar-lhe uma atitude positiva em lugar de negativa. 7. Os crentes da comunidade devem formar equipas construtoras, em vez de formarem equipas de demolição. 8. A comunidade deve lembrar-se da família do pastor. 9. A comunidade deve apoiar o seu pastor durante todo o seu mandato e não apenas nos primeiros 6 meses. 10. Os crentes da comunidade devem consultar o seu pastor pedindo solução de qualquer problema, sem acanhamento. 11. Deve haver entendimento na tomada de decisões. Seja, pois, o vosso falar sim, sim, não, não. Por quê?
O que passa disto é de procedência maligna. A fé é fonte de estabilidade da vida espiritual. Crentes de uma igreja combinaram voltar à noite para orar pedindo que Deus mandasse chuva, pois havia grande necessidade, uma vez que uma prolongada seca assolava a região. À hora marcada, uma menina apareceu de guarda-chuva, capa de chuva e bota de borracha. Alguém quis rir, mas foi repreendido pelo silêncio dos demais, envergonhados pela fé sincera daquela criança. Tiago capítulo 1, versículo 6 diz: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. A fé é fonte de estabilidade, de vida espiritual. Que Deus nos abençoe e nos oriente. Amém.